20 horas em Francisco Beltrão, Célia Elvas, para o Acervo de Memórias, o canal que pode transformar sua vida. Essa noite nós temos a alegria de dizer a você, bem-vindo a estar conosco. Já entrou a Marina Lázari, Selma, pastora Selma Elvas, a Nádia Agostini. Estamos essa noite juntos aqui mais uma vez. Que legal, pastor, um beijo. Essa noite, gente, a queridíssima Joyce da livraria Alba nos doou esse lindo livro aqui, ó, Dalba. Formigas. Dalba, Joyce, muito obrigada pelo seu carinho. Hoje nós vamos sortear esse livro muito legal, muito interessante. Lições da sociedade mais bem-sucedida da Terra. Aqui as formiguinhas trabalhando. Então, nós te agradecemos, Livraria Dalba, aqui em Francisco Beltrão, com muito amor, viu? Um grande beijo para vocês. Essa noite nós vamos entrevistar o nosso querido pastor da cidade de Palma Sola, Santa Catarina, pastor Antônio Borba Lima. Já já nós estaremos já com o nosso querido pastor aí, Beltrão, um calor gostosinho, a gente está num veranico aqui no Paraná. Temos a presença do Bernd Mink visitando a nossa cidade, Francisco Beltrão, sua esposa Cecília Mink, também o Dwight esteve, já foi embora hoje, mas esteve visitando, visitou a torre, passeou de avião sobre a cidade, com o nosso querido amigo Paulo Campos. Estamos aguardando, então, a entrada do nosso pastor. Aí, pastor. Aê! Olá! Tudo bem, pastor? Tudo bem? Boa noite, paz seja convosco. Que prazer, que privilégio, que honra. Obrigado pelo convite. Pastor, a honra, o privilégio é toda nossa. Você está aqui no Acervo de Memórias. Prazer é meu, pastor, a vocês aí, boa noite ao pessoal que está nos assistindo aí. É um privilégio poder compartilhar com vocês um pouquinho da nossa história, da caminhada ministerial, da nossa vida, enfim, aquilo que Deus for colocando em nosso coração aí, e no coração teu para fazer aí as perguntas, estamos aqui para colaborar e para sermos abençoados por Deus. Amém, pastor. Muito obrigada pela sua dedicação, a sua presença aqui conosco. Agora entrou também o Jefferson. Nós temos uma audiência bem boa. Que benção, glória a Deus. Nome de Jesus, que bom, glória a Deus. Amém. Pastor, então, para te conhecer um pouquinho, eu estou tendo eco da minha voz. Está tudo bem aí para vocês? Para mim está perfeito aqui, estou te ouvindo bem, está tranquilo, está tudo certo. Tudo certo, Nádia? Está dando eco aí para você? A Nádia é da nossa produção. Ela está vindo aqui. Entrou o Rodrigo. Oi, Rodrigo, um beijo. Sim, agora continua dando eco, Nádia. Mas eu acho que está tudo bem para todo mundo. Eu tô. Pastor, Antônio, então para te conhecer um pouco mais, eu gostaria de saber onde você nasceu e onde você reside atualmente. Então, eu sou natural da cidade de Palmas, Paraná, vizinho aqui, perto de vocês aí, mais ou menos uns 150 km até Palmas. Nasci ali, me criei ali, e os 20 anos, 21 anos, aí eu saí para fora para o ministério. Ali, mas até os 21 anos eu me criei em Palmas. Nasci e me criei em Palmas até os 20 anos. E atualmente você reside... Atualmente eu estou agora
Palma-Sola, Santa Catarina. O dia 1 de dezembro vai fazer 2 anos que nós estamos residindo aqui. Opa! Há um tempo já virou. Vai para uma caminhadinha já de 2 anos aí. Então, o pastor é o marido da Luciana Baldiceira. Isso. Pai do Estevão, 7 anos. 7 anos. Vai fazer o dia 5 de... só ressaltar sobre a idade deles, eu coloquei 7 e 4, mas eles vão fazer o dia 5 de setembro, o Estevão faz dia 4 de setembro, 7 anos, e o dia 5 de setembro o Caleb faz 4 anos. Ai, que bom, pastor. Eles são lindos, né? Eles são uma bênção de Deus, herança do Senhor para nós. E eu gostaria, então, pastor Antônio, de saber como foi o seu chamado ministerial. Quando você se converteu e quando foi o seu chamado ministerial? Então, o chamado ministerial, vamos por partes. Primeiro, eu basicamente nasci num lar onde já se conhecia Jesus. E desde os 6, 7 anos da idade do Estevão, eu ia com o meu avô, que até então agora é falecido, está na glória já, e a gente ia fazer culto, fazer missões em lugares, e eu carregava para ele aqueles toca-discos, não sei se você lembra, aqueles que tinha grande, que abria, e um monte de LP ali junto ali para fazer, disco vinil também, nossa, era pesada aquela caixa, eu pequeno ali, ter que carregar para ele, para a gente fazer culto, mas para mim foi muito, muito bom, muito honroso, muito maravilhoso. Então eu desenvolvi num ambiente onde eu ouvia muito falar sobre as coisas de Deus, e a gente dava muito, tinha muita atenção. Eu falo que há uma grande diferença das crianças de hoje, da nossa atualidade de hoje, para a criação daquela época. A gente tinha muito respeito mesmo, muito temor, e obediência, então, era totalmente diferente. Então, o meu avô dizia assim, vamos sexta-feira fazer o culto em tal lugar, e a gente ia. Por que eu me criei no lar do meu avô? Porque o meu pai e a minha mãe, eles nunca se casaram. Então, eu sou fruto. Estou contando a primeira mão para vocês. Eu sei que poucas pessoas sabem disso. Eu sou fruto de um encontro do meu pai com a minha mãe. E minha mãe, para vocês terem uma ideia, minha mãe tinha 12 anos de idade. Sabe o que é isso? 12 anos de idade. E o meu pai já tinha 20 anos. E aí, quando aconteceu isso, o fato, naquela época, para os cristãos, meu Deus, era um absurdo. Parecia que uma bomba atômica tinha caído na nossa casa, tinha explodido com tudo. E, meu Deus, eles são... E agora, como é que faz? E aí, resumindo, a parte do meu nascimento e depois o meu desenvolver no ministério. O meu avô simplesmente falou assim, não, nós vamos... criar ele vai ser o nosso filho. E aí eles me pegaram de minha mãe, me adotaram, me colocaram um documento registrado em cartório como que eles fossem os meus pais. Então eu me criei e tive eles, e tenho até hoje no coração, eles já não estão mais presentes entre nós, mas estão guardados na minha memória, e eu tenho um carinho profundo, imenso, e para mim eles sempre foram e sempre serão os meus pais, que me ensinaram principalmente o caminho da graça, o caminho do Senhor, o andar com Deus. E aí eu cresci, desenvolvi e fui trabalhando e me envolvendo, mas eu nunca planejei nada, nunca sonhei em ser um missionário ou um pastor ou fazer a obra de Deus, nunca imaginei isso. Aos 13 anos de idade, nessa época meu avô já havia falecido. Aos 13 anos de idade, eu tive uma curiosidade, né? Por um convite de uma pessoa, tive uma curiosidade de ir numa festa, uma festa mundana, digamos assim. E eu fui para aquela festa e acabei gostando, e depois fui outras vezes, e eu acabei depois
me desviando. Nessa época eu já era batizado, me batizei com 12 anos, desci as águas, tive esse privilégio de me batizar cedo, e conhecer ali Jesus cedo, e tive essa infelicidade. Não vou dizer que foi pessoas que me empurraram, que me levaram, foram convites que me foram lançados e eu acabei aceitando, porque às vezes a gente atribui os nossos erros, nossos fracassos, porque os outros fizeram conosco. E essa não é a verdade, porque as pessoas elas podem insistir conosco, elas podem fazer o convite, elas podem ser insistentes, persistir ali naquele convite, mas a decisão é nossa. Cabe a mim decidir a minha vida. E eu optei em ir. E aí, resumindo, fiquei basicamente ali 5 anos desviado de Deus, da graça, da palavra, do amor de Cristo, e perdido, de fato. Já havia perdido meu pai, que era o meu avô, no caso. Já havia perdido a minha referência de pai, então estava só com a minha avó, minha mãe, ali. Enfim, mas foram 5 anos de muitas experiências assim, amargas, mas que hoje eu vejo o valor que tem. E um dia eu estava caminhando numa rua e eu já tinha o conhecimento dessa família. Essa família eram amigos nossos e também cristãos, porém de outra denominação, né? E aí um dia a dona Iracema, essa mulher, ela é viva até hoje, ela pode testemunhar isso com toda a veemência e verdade de todos os fatos. E eu estava caminhando na rua e ela varrendo uma calçada. E quando eu estou ali passando pela calçada, eu disse: boa tarde, dona Iracema. Lembro como que se fosse hoje. Ela falou assim: viu? Ela nem me deu boa tarde, nem me respondeu. Disse: viu? Vem cá, quero falar com você. E aí ela falou assim: eu tenho uma coisa para dizer para você. Daí eu falei assim: o quê? Achei que era uma coisa dos filhos dela, que tinha amizade com os meninos para jogar futebol e correr e fazer essas coisas de menino. A gente era amigo. Aí ela falou assim: viu? Deus vai fazer de você um pregador da palavra do Senhor. E ela falou assim: e eu vou além. Você vai atravessar fronteiras para pregar a palavra de Deus. E não adianta você se escapar. Quando eu vi que ela falou com autoridade, com o poder de Deus, e eu vi que não era apenas a dona Iracema ali, vizinha, amiga nossa, mas era a Iracema, serva de Deus, eu fiquei atemorizado, fiquei assustado, mas fui para casa assim, sabe, pensativo. E tem um outro fator predominante nessa história. Antes de eu me converter de 100% e sair para o ministério, eu tinha uma dificuldade, não estou 100% ainda inteiro, logicamente, mas eu tinha uma dificuldade, eu era gago. Eu tinha problema de me comunicar, de me expressar. Ai, como aquilo para mim era difícil, menino do céu. Eu tinha esse problema comigo, eu era gago, eu ficava nervoso, não saía nada. E aí quando ela me fala isso, assim, eu pregar, eu do jeito que eu sou, eu não duvidei, sabe, mas fiquei me questionando eu mesmo, sabe, sobre como esse chamado. Moisés, né, pastor? Como Moisés, pesado de língua, pesado de fala, difícil para se expressar. E aí eu fiquei pensando, mas poxa, será que ela, né? E aí fui embora pensativo. Um pouco eu cria, e aí teve um momento em que eu pensei que talvez não seria, sabe assim. Mas aí eu acreditei, porque Deus confirmou no meu coração, e ali eu tive uma certeza absoluta que ali Deus tinha a vocação para a minha vida ministerialmente. Então, o meu chamado foi na rua. Alguém foi usado por Deus e é difícil de você ver nos dias de hoje isso. Não é. Então, cada um tem a sua história, mas a minha vocação, que eu posso assim asseverar para vocês, que eu posso afirmar para vocês e ter toda a certeza do mundo, a minha vocação ministerial foi por um chamado através de uma serva na rua. E ali foi meu chamado. Então ali foi a minha vocação ministerial que eu senti de Deus. Sim.
E você ainda não era casado. Não, era jovem, tinha 20 anos na época, menos, ia fazer 19 anos. 19, era porque quando eu completei 20 anos, que eu estava já firme na igreja, com 6 meses que eu tinha já regressado para a igreja, com 6 meses eu já era líder de jovens. Então ali começou a provar. Ali começou Deus a provar que o chamado era verdadeiro. Que ali Deus tinha um chamado para mim de fato. Porque eu voltei para a igreja, sentei no último banco, num culto de quarta-feira, e daquele culto nunca mais saí da presença de Deus. É algo fantástico. Algo fantástico. Foi aí que você conheceu a Luciana? Que a Luciana tem ministério também, né? A Luciana tem, mas o ministério, assim, no caso, o dela já foi bem mais tarde. Então, eu fui muito tempo, eu fiquei 5 anos, basicamente, mais de 5 anos, só viajando o Brasil e outros lugares por aí, como missionário. Como missionário. E quando eu estou na igreja já ali trabalhando ministerialmente, já envolvido na obra, sou líder de jovens ali, fazia culto para os jovens, pregava para os jovens, e comecei a acreditar. Eu comecei, sabe assim, a receber aquilo como que Deus me chamou de fato para a obra, para o ministério, né? E Deus tinha uma vocação, um chamado especial para mim, e eu iria obedecer a Deus, porque eu tinha uma certeza que Deus tinha me chamado. Então começou ali a desenvolver o meu ministério. E aí, quando um dia o pastor meu, na época, hoje ele mora nos Estados Unidos, esse meu pastor, tem um carinho imenso por ele, Deus mostrou para ele que eu tinha um chamado ministerial, e ele falou assim um dia para mim, eles me chamam de Júnior, me chamam de Júnior até hoje, é apelido meu, Júnior. Ele falou assim, Júnior, Deus tem um chamado para você. E um dia que ele foi me apresentar para a igreja, que a partir daquele momento eu seria da igreja separado como missionário. Ele leu uma palavra de Atos, capítulo 13, e o versículo 2, lembro como se fosse hoje aquele culto. E naquele culto, então, eu fui oficializado, eu fui separado e consagrado como missionário. Então, ali começou o quê? Uma caminhada missionária na minha vida. Então, antes do pastorado, veio o quê? Veio o chamado ministerial para ser o quê? Missionário. E nessa caminhada missionária, que eu viajei por vários estados aí, quando a irmã Iracema ela disse que eu seria um pregador e eu iria para algumas fronteiras, tá certo que eu fui aqui por perto da América Latina, aqui na América do Sul, aqui, mas eu fui. E eu morei em 5 divisas com o Paraguai, Mato Grosso do Sul. E eu preguei muitas vezes no Paraguai. Fiz uma amizade ali em Ponta Porã, quando eu morava em Ponta Porã, e esse pastor, que era meu amigo, ele acabou indo depois para uma cidade chamada Puerto Quirraro, da Bolívia. E ele ficou meu amigo. E ele falou assim, quando eu for lá para a Bolívia, eu tiver já, depois de uns meses lá, eu vou te levar lá. E aí eu falei assim, eu vou. Eu tinha pregado já no Paraguai, tinha feito ali obras ali em cidades do Paraguai. E aí, de Ponta Porã, eu fui a uma cidade chamada Corumbá, Mato Grosso do Sul também, lá na divisa com Puerto Quirraro, que é a cidade da Bolívia. E lá também nós pudemos lá ministrar a palavra de Deus. Lembrei também da minha irmã Iracema, que disse que eu iria cruzar fronteiras para pregar o evangelho. Então ali viajei, fui em muitas igrejas, muitos lugares, formei muitos amigos. Então foi um desabrochar ministerial que Deus muito me ensinou. Em cada cidade, cada estado, com cada pessoa que eu convivi, eu pude receber e ver que nem todos são iguais, que nem todas as cidades, estados, países têm a mesma cultura, são diferentes. O Brasil, por exemplo, é um país que poderia ser dividido em 5. O Brasil é um continente. O Brasil é um país continental.
ou o continente do Brasil, que pode se dividir em 5 Brasis aí, e teria, olha, espaço para todo mundo, porque o Brasil é grande, é muito grande. Então, são experiências que a gente foi pegando e aprendendo. E estamos até hoje ainda nesse aprendizado, porque o aprender é para sempre, é eterno. Então, pastor, o trabalho evangelístico aqui nessa nossa região, nessa fronteira aqui, que experiência legal você poderia nos contar da ação do Espírito, tanto no Paraguai como no Brasil, os irmãos juntos, a igreja deve ser miscigenada, né, essas igrejas. Por exemplo, eu tenho observado uma coisa hoje, na nossa atualidade, eu faz 20 anos, né, 21 anos que agora, vou fazer 21 anos agora de ministério, entre a chamada missionária e também o pastorado. Então vai fazer 21 anos agora, no começo do ano que vem, janeiro, fecho 21 anos de ministério. E o que eu poderia analisar hoje e fazer uma observação de como se evangelizava antes e de como temos visto as pessoas evangelizando agora. Há uma discrepância enorme entre 20 anos atrás e o hoje. Eu poderia dizer assim que, na época de 20 anos atrás, eu acredito que existem ainda uns remanescentes, poucos na verdade, mas existem uns evangelistas, missionários, pastores remanescentes daquela geração que ainda guardam a mesma visão. Porque hoje cresceu muito o número, né, de evangélicos no Brasil e no mundo. Mas quando você fala assim, o povo evangélico cresceu, eu me preocupo, porque na verdade não é um crescimento sadio, não é um crescimento sólido, não é um crescimento de conversão, não é um crescimento onde as pessoas conhecem Deus de verdade. Por quê? Porque a forma de evangelizar, a forma hoje de se levar o evangelho, a forma hoje de apresentar Jesus para as pessoas, para muitas pessoas, infelizmente, elas têm modificado, né, o sistema da palavra de Deus. E naquela época, eu me lembro, a gente fazia, logicamente, a gente caminhava, viajava de ônibus dias e dias, como aconteceu comigo. Quantas vezes passava, às vezes 4, 5 dias dentro de um ônibus, indo daqui para o Mato Grosso, para outros lugares, outros estados, muito longe, por amor à obra. Aí você chegava, fazia culto naquela casa, naquele lar, com aquela família. Nós tínhamos cultos em congregações, que eram pontos de pregações, e ali a gente fazia evangelismos. As células que hoje, por exemplo, feito, vai ter célula. Antigamente a gente fazia o culto no lar, o culto na casa. E a gente reunia as famílias e fazia um culto bacana, um culto legal, um culto maravilhoso, um culto bem produtivo, ao ponto de vista espiritual, ao ponto de vista mental, tinha desenvolvimento, tinha crescimento. E hoje eu me entristeço, hoje, porque muitas pessoas, muitos pastores, evangelistas, hoje, na nossa atualidade, eles têm levado o evangelho de qualquer forma, de qualquer jeito, sem responsabilidade, sem temor a Deus, sem ter compromisso com a veracidade da palavra, não são fiéis na pregação da palavra, são pessoas que têm mais o interesse de ser bajuladores de pessoas, de agregar números, de trazer ajuntamento, de fazer aquele agrupamento para depois aparecer
pessoas que querem mais aparecer, midiaticamente falando, do que ter o próprio propósito da salvação e da conversão do indivíduo. E, resumindo, tudo isso desemboca numa única... Digamos que eles têm uma válvula, e essa válvula é a válvula principal que eles querem ali desembocar, que é financeiramente. Então, tudo eles já estão visualizando a parte dinheiro, a parte da prosperidade absurda. E eu creio profundamente que Deus é o Deus da riqueza, da prosperidade, que Deus supre todas as nossas necessidades, mas quando eu vejo as formas de evangelização visando o lucro, para mim, está distante daquela época, está distante daquela geração e foge de todas as características das cartas paulinas e as demais cartas dos demais escritores da palavra que nos deixaram as recomendações de que forma que se evangeliza. E sem contar do próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então eu vejo essa distância hoje enorme de se fazer evangelização. Pastor, agora veja, em Mateus 24, que tem que ser a nossa bússola, é o nosso farol hoje, dos tempos chamado hoje. Essa semana é uma semana atípica, né? Alguns escândalos aí que foram revelados, né? E às vezes as pessoas ficam confusas. A pastora fulana cometeu tal crime, o pastor fulano, o padre tal. A gente está nesse tempo desse mover de escândalos, desse esfriamento do evangelho, do esfriamento da fé. As pessoas concebendo muito mais as filosofias orientais e as ideologias que mais parecem história para criança mesmo. As pessoas tomam isso como uma fé verdadeira. Observando Mateus 24, para aqueles que estão chegando agora na palavra, ou que têm determinadas dúvidas, Mateus 24 já revela tudo isso. E também toda a escatologia, o estudo do final dos tempos, né? Isso que o pastor está dizendo é o que está acontecendo agora, está em voga. Então, também o Senhor diz, aquele que perseverar com fidelidade, santidade, retidão, até o fim, correto, esse é que vai vencer no final. Então, pastor, a gente está vendo a Bíblia se cumprir a cada dia, a cada instante. E sobre esse ponto aí, pastora, de você fazendo uma observação sobre... Voltando para o chamado, para a vocação ministerial. Por exemplo, hoje tem inúmeras pessoas, é quase que incontável, as pessoas que se dizem ser pastores. Há uma diferença entre eu ser pastor vocacionado por Deus e eu ser um pastor intitulado por mim mesmo. Ou eu ser um pastor porque a minha instituição, a igreja que eu participo, é muito gigantesca, é muito grande, tem muitos obreiros, e aí talvez eu sou o queridinho do pastor, o pastor é meu amigo, me vê com bons olhos, aí digamos que apareceu uma obra, lá está sem pastor, vou mandar ele, vou mandar ela,
ou você vê uma igreja com muita dificuldade, que está passando por uma crise imensa, você acha uma pessoa ali para ir lá tapar aquele buraco, para ele ser um pastor, joga aquele cara lá, como que se, ó, você vai ser pastor a partir de hoje, você vai ser a pastora a partir de hoje, ou fulano porque chegou na igreja hoje, é uma pessoa da alta sociedade, uma pessoa que fala bem, se expressa bem, tem uma presença social maravilhosa, está acima dos demais, ou é um bom dizimista, um bom ofertante na igreja, esse vai ser pastor, e aí eu vou colocar ele como pastor a partir de hoje. Esses são os pastores nominados pelo homem, não por Deus. Não foi o Senhor que nomeou eles. Repare que quando eu citei que o pastor que me separou, que me apresentou para a igreja, ele leu aquela palavra de Atos 13:2, e lá em Atos 13:2, a palavra de Deus fala assim que Deus mandou separá-los para o ministério segundo a vontade de quem? Do Espírito Santo. O maior problema, há uma grande divergência em tudo isso, entre as pessoas entender e compreender que Deus, ele é o Senhor de todos os seres, é o nosso Senhor, mas Deus, ele não opera na igreja com totalidade, porque o homem não deixa. Você entendeu? Então, existe a interferência do homem no ministério. E ele escolhe, e ele coloca, e ele põe, e depois, o que acontece? Vemos o resultado. Tem muitas pessoas por aí vocacionadas. Sabe por quem? Pelo povo. Por exemplo, pegamos o exemplo de quem Deus não queria que Saul fosse rei de Israel. Saul foi ali vocacionado pela boca do povo. Nós queremos um rei, e já temos até o nome dele. Queremos um rei, o nome dele vai ser Saul. Ou seja, o rei que o homem escolheu fracassou, sucumbiu e escandalizou a obra de Deus, a obra do Senhor. Foi envergonhado inteiramente ele, seus filhos, sua família. Ou seja, não era plano e propósito de Deus. Deus permitiu. A permissão de Deus, ela existe. Ela existe. Deus vai permitir que nós tenhamos, que nós façamos aquilo que nós queremos fazer, que nós tenhamos as nossas decisões. Porém, as consequências depois, elas virão. A conta vai chegar, como diz ditado, a conta vai chegar. Agora, Davi, por exemplo, não foi um homem que foi colocado pelo povo, pelo voto popular. Davi vai ser o nosso rei, não. Davi foi nomeado, chamado, vocacionado por quem? Pelo próprio Deus. Quando ele fala, Davi, um homem segundo o meu coração. E aí, voltando para Saul, Saul, quando pecou, quando errou lá em 1 Samuel 15:23, fala que ele rejeitou a palavra de Deus, e Deus rejeitou ele. Mesmo assim, ele permaneceu 40 anos no reinado de Israel. Ou seja, permaneceu 40 anos com a coroa da cabeça caída no chão. Ou seja, tem muitos pastoras aí que vão ficar 40 anos no ministério, porém o quê? Com o ministério sucumbido, com o ministério fracassado, com o ministério sem a presença de Deus de fato. Aí esse escândalo que nós estamos vendo, aliás, estamos aí só observando, e um monte de gente falando um monte de coisa. Então, vem tantos comentários, pastor, que a gente vai fazer agora é uma distinção muito, muito profunda. É nesta hora que nós separamos os cristãos imaturos dos cristãos maduros na palavra. Porque o imaturo vai dizer um monte de asneira, mas o maduro não. O maduro, ele vai absorver, ele vai analisar, e depois vai expor a sua ideia e a sua opinião. E o grande diferencial disso tudo é que o maduro, a pessoa que está amadurecida, a pessoa que tem maturidade, a pessoa que está firmada, arraigada, a pessoa que está em Deus, que Deus está nela, ela está naquele versículo de Hebreus, capítulo 12, e o versículo 2,
que fala assim, que os nossos olhos estão fitados no autor e no consumador da nossa fé. Quem morreu por eu não foi Joaquim, Maria, Paulo, Pedro, Flor, mas quem morreu por mim foi Jesus de Nazaré. Então é nele que os meus olhos estão firmados. E dele eu não largarei. E dele eu continuarei nessa igreja para sempre, até que ele queira que eu fique aqui. Então há essa diferença de você ter esse comportamento cristão hoje verdadeiro, ao ponto de ser visto, ao ponto de ser notoriado por todas as pessoas que te observam. Aí você vai entender quem é e quem não é. De verdade. É colocar. Tem pessoas que vivem a vida pela sua própria vontade. E tem aqueles que vivem a vida pelos princípios da palavra Exatamente. de Deus. Exatamente. E tudo que acontece na nossa existência, se eu tenho a palavra de Deus como a minha referência, eu vou ter discernimento. Então, às vezes as pessoas se enfraquecem na fé por causa do escândalo de alguém, ou não querem vir para Cristo por causa do escândalo ou pela postura de pessoas. Elas não estão colocando os olhos em Deus, no seu amor, na sua vontade, no seu carinho conosco, com a sua criação, e vão perder o melhor. Nós não podemos nos deixar desviar, nos enfraquecer em função da atitude e comportamento de outras pessoas. Eu tenho a minha responsabilidade pessoal com Deus, meu relacionamento pessoal. Cada um tem a sua, né, pastora? Exatamente. E isso é muito importante. Assim. E aí eu dei uma pergunta, por exemplo, assim, que a gente faz essa pergunta. Pergunta para o irmão, mas quem é que está te influenciando? Se você for influenciado por pessoas que não têm princípios basilares cristãos verdadeiros, se não é Jesus, se não é o Espírito Santo, quem te influencia? Se você está recebendo influência de terceiros, de pessoas malignas, perturbadas, de pessoas que estão nem aí para Deus, ou pelo próprio Satanás que sopra no teu ouvido, tem capacidade de influenciar você, meu irmão, você é um forte candidato a ir para o abismo. Você é um forte candidato a ir para o abismo. Voltando lá no livro dos princípios, em Gênesis, quando Deus fez o jardim, Deus formou o jardim com tudo dentro, e Deus formou o homem e formou a mulher. E disse assim, vocês têm tudo aqui para vocês, tudo de vocês. Deus só pôs um limite e uma regra. Não comam da árvore do conhecimento, que discerne o bem do mal. Aí vem uma palavra assim que a gente fica, sabe, assim, impactado com ela. Eva, por exemplo, ela foi influenciada por quem? Pela serpente, que era o próprio demônio, possuído pelo diabo. Então Eva foi influenciada, não foi pelo ser humano, não, porque ela ouviu vozes, ela ouviu as vozes do além. Todo dia o diabo tinha capacidade de influenciar Eva, e ela se deixava ser conduzida por aquela influência. Resultado, botou tudo a perder. Então, nos dias de hoje, não é diferente. As pessoas, elas fecham o ouvido para a palavra, para o pastor, para o pregador, para o cantor, para aquele que está louvando, adorando. Eles fecham os ouvidos para ouvir Deus, mas eles estão abertos para todos esses cosmos que existem aí e que têm a capacidade de influenciar, de viajar no seu ser, de entrar, de modificar os seus pensamentos, de plantar as suas ideias, de trazer para eles novas filosofias deste mundo. E amanhã o que acontece? É um desviado, é um pervertido, é um ser que abandonou a Deus e não vai provar do quê? Da vida eterna com Deus. E, infelizmente, vai dar isso.
Pastor, é forte a sua exortação, né? Mas eu queria então que você falasse sobre as suas dificuldades ministeriais. Pastora, as dificuldades ministeriais de hoje, por exemplo, eu vejo da seguinte forma. Não sei se vocês aí em Francisco Beltrão também têm encontrado essas mesmas dificuldades, mas eu tenho vivido na minha pele isso. É que hoje uma das maiores oposição que se apresenta para o ministério, eu digo que pastoral, vou usar o pastoral porque eu sou pastor titular e respondo por uma igreja, por um grupo de pessoas, mas é a falta de a membresia, a igreja, a irmandade, a falta de ter compromisso com Deus, compromisso com a palavra de Deus. Veja bem, o pastor se esforça, o pastor corre atrás, o pastor visita, o pastor rala, o pastor ora. Ninguém está reclamando disso. É o nosso chamado, nossa vocação. Visitamos a qualquer momento que se for necessário, que alguém nos faz uma ligação, a gente está pronto para atendê-lo. O pastor é o tipo de pessoa que ele sai, o pastor está numa festa, por exemplo, de aniversário de uma família tal. E o pastor está lá, foi lá orar com a família, abençoar o aniversariante, comer um pedaço do bolo. O pastor sai da festa de aniversário, isso no mesmo dia. E dali a alguns minutos o pastor já está lá no velório chorando com outra família. Você entendeu? Abraçando os irmãos, os parentes, os familiares daquele ente querido que se foi. O pastor está ali. De repente o pastor sai dali, daquele ambiente de velório, daquele ambiente ali de luto, daquele ambiente pesado, de coração partido, está lá agora num hospital, visitando os pacientes que estão adoecidos. Veja bem, aí depois a gente faz todo o trabalho pastoral. O que é que a gente espera? Que os irmãos tenham, no mínimo, o compromisso de servir a Deus. E de repente, quando você menos espera, o irmão chega para você e fala assim: pastor, estou mudando de igreja. Você, como assim? Porque Deus falou comigo, Deus já me entregou a revelação que é para mim ir lá para a igreja tal. E fala até o nome da igreja. Ou senão, o irmão fala assim: pastor, não fui no culto, pastor, não estava bem. Vem para a igreja quando quer, quando lhe dá vontade de vir para a igreja, cultuam do jeito que eles querem cultuar. Você está falando, está ensinando, a gente se prepara todo o sermão, e aí quando você vê, o irmão está desinteressado no culto, mexendo no celular na hora do culto, você está ali com o culto andando, e você vê isso, todas essas coisas, todo esse pacote de desleixo cristão, isso tem mexido, isso mexe com o pastor. E ao ponto de entristecer o pastor. O irmão não vai no culto, tem uns que só aparecem na ceia para cear. Então, dos pontos mais intrigantes hoje e mais dificultoso é você ter uma igreja que fala assim: pastor, nós iremos abraçar a causa. Nós estamos contigo, pastor. Nós estamos junto nessa parada. Eu vou abraçar a causa junto contigo. Eu vou estar no culto de oração. Culto de oração, nem se fala que aparece. Chamou para o culto de oração, parece que chamou para briga. Porque eles somem, não tem tempo, tem outro compromisso, tem isso. Quando, por exemplo, eles dizem: pastor, não vou poder porque eu tenho um outro compromisso. Estão colocando Deus como um ser secundário na sua vida. Não é prioridade. Deus não é mais prioridade
para mim. Porque os meus afazeres hoje, as minhas atividades que eu tenho, no meu particular, estão como coisas primordiais da minha vida. E aí o pastor vê, às vezes, a igreja não responder a esta labuta pastoral que nos traz um esgotamento. E aí, o que me conforta nisso tudo, o que me faz permanecer e me alegra o coração cada dia mais, é eu olhar para o ministério de Jesus e ver que muitos discípulos também abandonaram a Jesus. Em João 6, do versículo 58 em diante, vai até o 62, 3 ali, que ele vai ter ali um encontro com eles. E aí Jesus dá uma palavra, um sermão forte, exortativo e duro para todos os discípulos. E aí eles se catucam lá entre eles e uns dizem assim, está na palavra, isso lá em João 6, 60 em diante. Aí uns dizem assim uns para os outros, dura palavra é essa, quem pode ouvir? E aí diz a palavra que eles abandonam Jesus, eles vão embora e sobram quanto? Os 12. Quando Jesus olha que só tem 12, mas o resto foi embora, me abandonou, fugiram, desistiram, não suportaram a palavra. Aí Jesus olha para os 12. Jesus olha para os 12 e Jesus faz um apelo para os 12 agora, onde ele fala assim, e vocês não querem também acompanhar eles? Não querem também ir com eles? Aí Pedro se levanta e Pedro fala assim, Senhor, para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Então isso me consola, que às vezes você dá um chega lá na igreja, você pega, chacoalha eles ali na palavra, e aí você fala assim, quem está com Deus? Quem está comigo aqui? Quem está? Pastor, sejam poucos, eu estou, mas esses são os verdadeiros. Porque há uma diferença entre a igreja crescer na graça, crescer no amor, crescer na palavra, e há uma diferença entre a igreja inchar. E existem muitas igrejas sobrando gente pelas portas, pelas janelas, mas são igrejas que estão inchadas, estão infladas, você entendeu? Não é pela palavra. Elas estão ali recebendo todo tipo de bajulação que elas gostariam de receber. Este é o melhor lugar que eu poderia vir. Só tem palavras boas para mim aqui, que são as palavras convenientes para elas mesmas. Então, essa é a primeira dificuldade que eu encontro em não ser correspondido. Não que nós esperamos ou queremos ter isso como um retorno, mas eu acredito que seria um mínimo deles ter respeito e consideração. Na minha época de membro, de jovenzinho, a gente ia viajar, ia fazer uma viagem, a primeira coisa que a gente fazia era comunicar ao pastor. Ligar para o pastor ou falar para o pastor, pastor, vou viajar, quero uma oração sua. Hoje, quando você vê, o irmão está lá na Europa já, está lá em outros países. O irmão viajou? Como assim? Nem te deu satisfação nenhuma que ele iria viajar. Não que ele tenha obrigação, mas deveria de ter consideração. Então, são pontos assim que mexem. Então, esta é uma dificuldade de vermos uma igreja hoje descompromissada com a palavra de Deus. Pastor, mas sempre tem, porque nesse contexto todo tem um povo também que é sincero, fiel, que tem essa alegria em viver a vida cristã e tudo isso. É como eu disse, os que sobraram, os poucos. Os 12, né? Dos 12, sobrou quantos? Dos 70, sobrou quantos, por exemplo? Sobrou 12. Então, vale a pena, viver é por eles, é pelos 12, é pelos 3, é por Pedro, Tiago e João, que sempre estavam os mais próximos de Jesus, é por vocês. E se tivesse um fiel, é por você que eu vou pastorear essa igreja inteira. Uma experiência aqui, minha vez aqui, que eu tive, eu chamei uma irmã uma vez, assim, vou contando para vocês aqui, são experiências, hoje eu não faço isso, não faria isso, mas eu fiz. E eu chamei uma irmã e falei assim, irmã, quero falar para você uma coisa. E ela falou assim, pastor, o quê? Aí eu falei assim, irmã, eu queria dizer para você que
a partir de hoje, eu não quero ser mais o seu pastor. Porque é comum o pastor receber da seguinte forma: pastor, estamos mudando de igreja. Isso quer dizer o quê? Eu não quero mais que você seja meu pastor. Trocando por miúdos, né? Então eu não quero mais ser sua ovelha, não quero, estou mudando de igreja. Aí quando inverte a conversa, muda todo o cenário, né? Eu não quero ser mais seu pastor. A irmã levou um choque. Aí, mas por que, pastor? Ô, irmã, eu faço isso por você. Sim ou não? Sim. E você me faz isso. Tem cabimento isso? Eu tenho motivos ainda para continuar querer sendo o seu pastor? Pastor do céu, por favor, me perdoa, pastor. Ali nasceu uma pessoa convertida aquele dia. Com essa conversa. E eu estava disposto, de fato, mesmo a não querer mais ser o pastor dela. Muito de igreja pode ir para A, para a igreja B, para a igreja C, mas para onde se quiser. E também, pastor, tem que toda moeda tem os dois lados, né? Exatamente. Tem também essa maturidade, essa compreensão, sabedoria do pastor de ter a renovação da sua mente, de também entendendo que ele também é ovelha de um Deus que dirige a vida dele. Porque às vezes o pastor ele fica tirano, ele fica autoritário e não quer ouvir a sua equipe pastoral, não quer ouvir a sua ovelha e fecha a porta de flexibilização para a coisa continuar fluindo bem. Esse é um ponto muito importante. A gente ter essa renovação mental em Cristo. Eu até vou citar aqui o texto de Romanos 12:2, que a palavra de Deus fala assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do quê? Do vosso entendimento. Então, a primeira coisa que eu preciso entender é que eu sou um eterno aprendiz. E eu preciso aprender. Agora, eu não posso ser... Eu sou o líder, eu sou o pastor, mas eu não sou dono de ninguém. Eu não sou dono de... Eu não tenho... A gente usa um termo, às vezes, que eu acho chato, mas muito chato mesmo, sabe assim? A gente, às vezes, quando vê, soltou, falou aquela palavra lá, mas não é a forma correta de a gente dizer isso. A minha igreja. Eu respondo por uma igreja, sou pastor de uma igreja, mas eu não tenho igreja. Quem tem igreja é Jesus, então a igreja é dele. Então, eu sou pastor pela misericórdia, pela bondade do Senhor. É que eu sou pastor de uma igreja, né? Sou pastor de uma igreja. Mas eu tenho... muitos pastores, às vezes, eu sei que não há maldade, mas já ali parece que virou um bordão. Minha igreja. Dá aquela conotação que a pessoa tem a igreja e parece que você é uma pessoa possessiva daquilo, né? Eu sou uma pessoa eu sou possessivo da minha igreja, porque aqui eu sou autoritário, eu sou o líder, só falta dizer que é o cabeça da igreja. Mas uns já são, uns não é mais Cristo não, tá? O Cristo é o cabeça da igreja. Em algumas igrejas não é mais, porque é o pastor mesmo, não é mais Cristo não. E aí eu temo isso, sabe, se a minha igreja. Então, quando eu falo em renovação de mente, primeiro, a igreja não é minha, é do Senhor. Segunda coisa, eu vou responder perante Deus sobre essa igreja que eu estou pastoreando hoje. Terceiro, eu sou o líder dessa igreja, mas eu como líder, eu preciso estar aberto para todos os diálogos, conversas, ideias, e você vai ouvir o irmão A, o irmão B, o irmão C, o irmão D. A gente vai entrar depois do quê? Num consenso ali com as pessoas e vai estar aplicando a melhor ideia, a melhor sugestão para então aplicarmos na igreja,
se for possível, até para as nossas próprias vidas. Nós lideramos alguém, mas nós precisamos também ser pastoreado e liderado por alguém. Eu tenho alguns amigos que a gente sempre conversa, troca ideia e abre o coração um para o outro, e a gente sempre está abrindo ali, colocando o nosso coração e pedindo orientação, ajuda. Então, essas coisas é muito importante você ter essa mentalidade de renovação, que eu não sou dono, que eu não sou absoluto, que eu não sou o cabeça, né? Eu sou só um líder que precisa de ajuda. Pastor, infelizmente, nosso tempo está em cima e eu quero mais uma vez agradecer a Joyce da Livraria Dalba. Ela está doando esse lindo livro para ser sorteado agora. Olha que bênção, graças a Deus. Bênção. Aqui, Francisco Beltrão, vindo aqui, visite essa livraria que tem lá muitos itens que nos interessam. Vamos lá, sim. Pastor, então eu vou sortear aqui. Então, sim. Tá? Os nomes. Eu vou sortear. Já sorteei, já peguei um papelzinho. E foi para você, Marina Lázari. Que bom, parabéns, Marina Lázari. Formigas. Que bom, parabéns. Jaraguá do Sul. Faça bom uso, leia bem esse livro aí, depois explica um pouquinho para nós. E a semana que vem nós vamos sortear o livro do Gesanias Dantas, mas você tem que marcar 5 pessoas para entrar no sorteio, tá? Pode deixar, vou marcar sim. Pastor, então eu te agradeço muito a sua presença, tá? Deus abençoe você, que tudo dê muito certo, que todas as bênçãos te alcancem com muita força, muito poder. Amém. Pastora, eu muito obrigado, te agradeço de coração pelo convite. Não tenho nenhuma experiência com live, é a segunda que eu estou fazendo, então eu não sei nada ainda, estou bem cru nisso aí de live, fazer culto, essas coisas assim, pela internet, estou bem por fora disso, então estou começando agora. Então, nos perdoe aonde nós falhamos, aonde nós aí erramos aí, mas com o tempo a gente vai aprendendo, vai aperfeiçoando, e parabéns pelo teu canal, que é um sucesso, muito visto e bem comentado. Fico muito feliz mais uma vez, sou muito grato mesmo pelo convite que você me estendeu, e se um dia você convidar de volta, estarei pronto e de novo estaremos falando dessas coisas aí, ou daquilo que você sentiu no coração aí, para que a gente venha então a abordar. Sou muito feliz e grato por este momento. E a todos vocês aí, a equipe inteira aí, e a todos aqueles que estão nos acompanhando, que nos veem através dessa live, Deus abençoe vocês. Obrigado a todos vocês também, em nome de Jesus. E firmes na fé sempre. Amém. Semana que vem, pessoal, 20 horas, sexta-feira, aqui no Instagram, M. Selvas, o presidente da Ordem dos Músicos do Brasil, aqui do Paraná, estará conosco, Gabriel. Que bênção. Então, um grande beijo, Deus abençoe, pastor, Deus abençoe. Beijão, pastora, com Deus aí para vocês, todos vocês. Deus ilumine sempre, amém? Muito obrigado. Amém. Tchau, Deus abençoe. Tchau, tchau. Deus abençoe.